Ok, esse então é a receita para se fazer o pão. Nós temos aqui 1 kg de farinha de trigo. Certo. 1 kg. Aqui a gente tem 20 gramas de fermento seco, que ele está diluído. 20 gramas de fermento seco, dry yeast. Porque aqui por causa do inverno a gente tem que praticamente acordar o fermento. Então a gente tem que colocar o fermento com um pouco de açúcar, certo? Ok, you just need to put a little bit sugar. Um pouquinho de água, uma colher de açúcar. Warm water. E o 20 gramas de fermento. Tablespoon sugar. Yeah. And the yeast. 20 gramas de fermento, certo? Ok. 20 gramas de fermento. Aqui nós temos... Very easy. Yeah. Aqui nós temos 6 colheres de açúcar. Lembrando que uma colher de açúcar já foi aqui, tá? Ok. Uma colher de açúcar. Eu não gosto de colocar o sal, eu gosto de pôr no final por causa do fermento. 2 ovos. 2 eggs. Só dou uma batida Organic rápida. Eggs, right? Isso. Ovo lá os ovos que a gente trouxe da farm. Tá? Pronto. Eu preciso aqui de 2 colheres dessa banha. A banha de porco, tá? Uma colher. Ok, 2 tablespoons de lard, pork. Tá. 2 colheres de banha, bom? Ok, é isso que eu preciso, 2 colheres de banha. E aqui eu tenho 500 ml, meio litro de água. 500 ml. Ou 2 copos de água, tá? Morna. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Ou então 2 copos de água. Isso. Eu começo a misturar isso daqui, tá? Primeiro. Vou misturar isso daqui primeiro. Mix. E eu vou adicionando misturando com a mão. E na medida que eu vou precisando... Slowly. Isso. Eu vou colocando a água. Add water. Tá? Devagar. Vai colocando a água aos poucos. Assim que eu tiver dado uma boa misturada aqui, o sal... São 15 gramas. Eu só coloco em 15 volta. 15 gramas, isso, coloca em volta. Isso, eu nunca jogo em cima do fermento, porque pode atrapalhar a fermentação. Ok. Eu não vou colocar mais sal aqui, porque depois eu vou rechear com o torresmo. E essa é a receita do pão caseiro. Não, do pão com torresmo, tá? Do pão com torresmo. Por favor, pega, peraí. O que vai acontecer? Se eu colocar muito... Tem que peneirar a farinha, ok? Tudo peneirado antes. Se a gente fazer o seguinte, se a gente pegar e colocar muito sal aqui, o pão vai ficar salgado, porque o torresmo já tem sal, exato, tá? Quando a gente for rechear, ele vai ficar salgado. Então aqui esse processo, todo mundo não, né? Quem faz pão já sabe como é que funciona. Vai adicionando a água, não tem uma medida exata, porque depende muito da farinha, tá? Tem farinha que precisa de mais água, tem farinha que precisa de menos água. Então você vai sovando, que nem aqui ainda precisa de mais um pouco, e vai sentindo a massa. E quantas colheres você colocou de banha de porco? 2 colheres. 2 colheres. 2 colheres, 2 ovos. Do mesmo porco que foi abatido, isso, que vai ser acrescentado no torresmo isso, depois. Isso. Por exemplo, aqui agora eu já vou começar a limpar a minha mão, porque daí eu já vou transferir para essa bancada aqui, tá? Eu não tenho condição de amassar, então eu vou sovar ela, vou tirar tudo isso daqui e já vou começar... Só um minutinho. E já vou começar a fazer a sova dela aqui no balcão. No caso, porque eu não posso... Não tem como eu fazer nessa bacia. Eu prefiro fazer aqui, né? Só dá mais uma misturadinha. Eu já coloco, já transfiro pra cá. E já faço esse processo aqui, tá? O que eu achar que falta, se falta alguma água, eu já adiciono. Então eu não tenho problema em adicionar a água que tá faltando, entendeu? Ok, aí você vai sovar essa massa aí por quanto tempo? Isso, agora tem que sovar a massa bem sovada. Okay. Bem sovado. Aí depois que você sovar a massa bem sovada, o que vai acontecer? Depois que eu sovar, eu vou esperar ela descansar. Ela vai mais ou menos até ela dobrar de tamanho. Exato. Depois que ela dobrar de tamanho... Aí você vai enrolar ela. Aí eu vou enrolar. Aquele torresmo que tá ali, eu vou quebrar ele com um rolo. Dar uma boa quebrada nele. Pra depois eu rechear o pão e salpicar em cima do pão, tá? Ok, então tá bom, então é isso aí então. Depois eu volto com outro vídeo então do pão já enrolado com o torresmo, tá já certo? sovado, bem sovado agora. Tchau, né? tchau.